Boa noite a todos. Nós vamos falar hoje de um tema muito interessante, sobre se o Espiritismo poderia ser entendido como uma religião. Porque o caráter filosófico, o caráter científico do Espiritismo está estabelecido sem sombra de dúvida alguma. Falta, na verdade, o que causa polêmica é estabelecer se o Espiritismo, polêmica ou dúvidas, né? É estabelecer se o Espiritismo teria ou tem um caráter, ou poderia ter um caráter de religião. A primeira coisa que devemos fazer é entender o que é religião. No sentido comum, a religião é um conjunto de dogmas, de rituais, de ideias. Ela tem hierarquia, ela geralmente tem imagens, né? Há um culto de imagens, há dogmas, e o Espiritismo não tem nada disso. Então, nesse sentido, o Espiritismo não é uma religião. Mas Allan Kardec declara que o verdadeiro sentido da religião, ou das reuniões religiosas, é uma comunhão. É a comunhão de pensamentos, é a fraternidade. A pessoa deve ir a uma reunião religiosa com um sentimento de amorosidade, de fraternidade para com as outras pessoas, de interesse legítimo, interesse evidentemente que deve se estender para toda a vida social. Mas, de qualquer forma, esse é o caráter de uma reunião religiosa. Esse é o verdadeiro caráter. Não é o caráter que a sociedade fez ter. Né? Há um desvirtuamento. As religiões, elas acabaram se tornando um conjunto de dogmas, rituais, hierarquias, pessoas que não falham, uma obediência cega, uma fé não racional, e isso, de fato, não é o verdadeiro sentido da religião. Kardec dizia que o verdadeiro sentido da religião é a comunhão de pensamentos em benefício do próximo. Kardec fala, eu vou ler um pedaço aqui, de uma reunião que um discurso que Kardec fez no ano de 1868, na Sociedade Parisiense. Foi no dia de comemoração do Dia dos Mortos, né? Uma coisa interessante. Comemoração do Dia dos Mortos. É uma coisa bem espírita, na verdade, né? Uma coisa bem espírita. Reunião anual, né? Sessão anual. Havia uma reunião só para isso. Sessão anual comemorativa dos mortos, na Sociedade de Paris, em 1º de novembro de 1868. Kardec fez um discurso. E eu vou ler uma parte desse discurso. É um discurso longo, eu vou ler algumas partes, né? Mesmo um discurso, mas não, o fato de ler uma parte não significa que perdeu a visão do conjunto. Então Kardec diz, abre aspas, o laço estabelecido por uma religião, seja qual for o seu objetivo, é, pois, essencialmente moral, que liga os corações, que identifica os pensamentos, as aspirações, e não somente o fato de compromissos materiais, que se rompem à vontade, ou da realização de formas que falam mais aos olhos do que ao espírito. O efeito desse laço moral é o de estabelecer entre os que ele une, ou seja, entre os religiosos, como consequência da comunhão de vistas e de sentimento, o efeito é a fraternidade, a solidariedade, a indulgência e a benevolência mútua. É nesse sentido que também se diz a religião da amizade, a religião da família. Então continua o texto de Kardec. Se assim é, perguntarão, então o Espiritismo é uma religião? Pergunta no texto, Kardec fala, perguntarão a ele, então o Espiritismo é uma religião? Ora, sim, sem dúvida, senhores, no sentido filosófico, o Espiritismo é uma religião. E nós nos vangloriamos por isso, porque é a doutrina que funda os vínculos da fraternidade e da comunhão de pensamentos, não sobre uma simples convenção, mas sobre bases mais sólidas, as próprias leis da natureza, as leis naturais, que nós estudamos no Espiritismo. Estudamos no Livro dos Espíritos. Continuando lendo. As reuniões espíritas podem, pois, ser feitas religiosamente, isto é,
com recolhimento e o respeito que comporta a natureza grave dos assuntos de que se ocupa. Pode-se mesmo, na ocasião, aí fazer preces, né? Allan Kardec recomenda preces nas reuniões espíritas. É o que o movimento espírita brasileiro faz. É que os espíritas fazem. Não é nada diferente da recomendação de Kardec. Sem que por isso sejam tomadas por assembleias religiosas. Assembleias religiosas no sentido comum. No sentido vulgar, de dogmas, rituais. Não está fazendo um ritual, fazendo uma oração. Não há dogmas ali. Não há misticismo em fazer orações. Aí Kardec continua. Não se pense que isso seja um jogo de palavras, Kardec fala. A nuance é perfeitamente clara. E a aparente confusão não provém senão da falta de uma palavra para cada ideia. Ou seja, para uns, religião é conjunto de dogmas, rituais, hierarquia, eu mando, você obedece, aquele é a autoridade suprema. O espiritismo não tem pastores, não tem papas, não tem especialistas, autoridades divinatórias, não existe isso. Existem pessoas que as pessoas admiram ou não, né? Que as pessoas perguntam para elas coisas ou não, que são bem ouvidas ou não, mas isso não é idolatria, isso é um respeito, isso é respeito. Não quer dizer que sejam infalíveis, mas para a pessoa dizer coisas de bom senso, coisas verdadeiras, não precisa ser perfeito, né? Não precisa. Se assim não seria possível a ciência, nem a filosofia, que nenhum cientista é perfeito, nenhum filósofo é perfeito, ninguém é perfeito. E isso não impede de que tenhamos pessoas admiráveis. Mas isso não é idolatria, não é dogma, não é ritual, não é nada disso. Então, Kardec prossegue. Qual é, pois, o laço que deve existir entre os espíritas? Eles não estão unidos entre si por nenhum laço, por nenhum contrato material. Os grupos espíritas, os espíritas não devem obediência a nenhuma instituição hierárquica. Não existe hierarquia dentro do espiritismo. Existe sim respeito, admiração, acolhimento, acatamento em algumas considerações e não acatamento em relação a outras. Os centros espíritas e o próprio espírito são seres autônomos. Não dá para ditar regras. O espiritismo é uma questão de fundo, não é uma questão de fórmula. Então Kardec fala, qual é, pois, o laço, lendo Kardec, que deve existir entre os espíritas? Eles não estão unidos entre si por nenhum contrato material, por nenhuma prática obrigatória. Qual o sentimento no qual se deve confundir todos os pensamentos? Interrogação. É um sentimento todo moral, todo espiritual, todo humanitário, o da caridade para com todos, ou em outras palavras, o amor do próximo, que compreende os vivos e os mortos, pois sabemos que os mortos sempre fazem parte da humanidade. A caridade é a alma do espiritismo. A caridade, vou ler novamente. A caridade é a alma do espiritismo. Ela resume todos os deveres do homem para consigo mesmo e para com os seus semelhantes. Razão por que se pode dizer que não há verdadeiro espírita sem caridade. Mas a caridade é ainda uma dessas palavras de sentido múltiplo, cujo inteiro alcance deve ser bem compreendido. E se os espíritos não cessam de pregá-la e defini-la, é que provavelmente reconhecem que isto seja ainda necessário. Então, nós vemos que Kardec declara que as reuniões espíritas podem ter um caráter religioso e que o espiritismo é uma religião no sentido filosófico, não é uma religião no sentido comum, porque na verdade as religiões elas se desvirtuaram. É só isso. Muitas se desvirtuaram. Né? Mas o respeito que devemos às outras religiões faz parte até da caridade. Se nós não tivermos respeito com as outras religiões, com os rituais, com os dogmas e com a hierarquia, nós não estaremos fazendo a caridade. Agora, respeito não quer dizer concordar. Você pode respeitar o sentimento, tudo, e não concordar. É simples. Mas um espírita não pode ditar regras para outros espíritas. Grupos espíritas maiores não podem ditar regras para grupos menores. Nenhuma instituição é representante do espiritismo na Terra. Não é verdade. Os laços que unem os espíritas são laços morais, não são contratuais. Certo? E a religião é esse sentimento de fraternidade. No sentido real e verdadeiro, a religião é um sentimento de natureza moral.
Por isso que se diz moral espírita, né? A religião é uma maneira, né, de exercer esse laço. As pessoas podem concordar ou não, mas Kardec afirma categoricamente que o Espiritismo é uma religião no sentido filosófico e que as reuniões espíritas podem sim ter um caráter religioso. Eu espero que isso tenha ajudado um pouco na reflexão, né? É um tema complexo, é um tema mais abrangente, mas eu acho que é um bom ponto de partida para as nossas reflexões e nada melhor do que a própria codificação, do que as próprias palavras de Kardec para nos orientar em relação a temas um tanto espinhosos. E eu digo que a paz de Jesus esteja com todos, esteja comigo também, e continuamos nessa caminhada de divulgação da doutrina espírita. Que Jesus abençoe a todos.